Olá, nós estamos começando mais um programa do Partido União Brasil. E esse amigo que vos fala, Diego Fernandes, está entrevistando aqui na cidade de São José o nosso candidato Daniel da Tenda. Daniel Nascimento, mais conhecido como Daniel da Tenda, ele vai estar aqui trazendo para nós como vai ser os seus projetos, tudo aquilo que tem para ser realizado. Obviamente que ninguém faz nada sozinho, mas também nós entendemos que precisa de alguém para ir à frente. Não é mesmo, Daniel? É um prazer imenso poder estar aqui para podermos estarmos falando um pouco, Daniel da Tenda, falar um pouco dos sonhos, falar um pouco dos projetos. Eu acho isso de grande importância. As pessoas estão sabendo, as pessoas, quem sabe, ouvir de primeira mão, não se me disse, mas eu estou lhe falando. É ótimo. Também acompanha nessa entrevista nosso amigo, companheiro já de longas datas, que conhece a realidade das comunidades aqui do povo josefense, nosso amigo Gildo. Não é mesmo, Gildo? Tu está nos acompanhando há uma longa data e sabe a realidade e a necessidade, né, que vem de ano após anos, e nós temos um objetivo, juntamente com o Daniel da Tenda, sobre o número 44678, em trazer algo novo. Relate um pouco para nós qual é a realidade, você que vive numa comunidade, sabe da grande realidade, por gentileza. Pastor Diego, eu moro numa comunidade muito carente e a gente sente muita falta de um representante. E agora chegou a hora, né mesmo, da gente colocar ali um candidato para representar a nossa comunidade. E é uma hora de mudar, é uma hora de mudança. É verdade, meu querido. Uma das coisas que nós temos que entender que hoje a sociedade ela tem que levar em consideração, e principalmente o povo. Quando eu falo do povo esquecido, eu falo do povo sofrido, eu falo do povo desamparado, do povo que não tem vez, mas tem voto. E às vezes não tem vez e nem voz. E essa voz precisa ser representada por alguém. E é nisso que nós iniciamos a nossa fala dizendo: ninguém faz nada sozinho. Nós, com uma voz representando lá dentro do Legislativo, por certo, será a voz desse povo, não é mesmo? Agora é a hora de mudar realmente sobre o número 44678. Quais são os seus projetos? Quais são? O que levou realmente o senhor a se candidatar a vereador e representar esse povo que é tão sofrido, não é somente de algumas comunidades, mas de toda a comunidade josefense? Quais são mesmo os objetivos e o que lhe levou a estar à frente dessa candidatura? Companheiro, uma das coisas mais reais que nós estamos vivendo, inúmeras vezes nós vimos, elegemos, trabalhamos, fomos cabos eleitorais de muitos representantes que passaram pela Câmara Municipal de São José. Sim. E, infelizmente, a decepção tomou conta que as comunidades, o povo sofrido já está desacreditado. Verdade. E entre eles, aqui eu me enquadro. É por isso que tomei essa decisão, essa atitude de ir pro tudo ou nada. Porque é hora de a comunidade ter um representante à altura, que sabe o que é passar dificuldade, sabe o que é passar necessidade. O senhor reside, né? O senhor reside lá, sabe da realidade, convive lá 24 horas, sabe o que é solicitar, né? Um buraco que se abriu diante de tantas chuvas, que é uma realidade da nossa cidade, sabe o que é tantas outras necessidades na área da saúde, escolar principalmente, não é verdade? Exatamente. Diante de tudo isso. Eu não sou um aventureiro nas comunidades, eu sou um morador de comunidade. Olha. E eu sei o descaso que é contra as comunidades. Né? Por quê? Porque além de ser um povo sofrido, ele não tem vez e não tem voto. Aliás, voto ele não tem vez e não tem voz. E a comunidade precisa de alguém com voz. Não basta ter um representante, mas tem que ter um representante que possa bater na mesa, que possa bater firme e com conhecimento de causa. E não é à toa que a gente conhece o sistema de onde é de hoje. Verdade. São alguns anos, algumas décadas já, né? Alguns decênios que o senhor está já com essa vida pública dentro da Prefeitura de São José, desempenhando. Já são alguns prefeitos que já nós tivemos esse diálogo já anteriormente, e o senhor nos relatou, né, que já teve algumas experiências, né, diante de tudo isso. Então, até mesmo nós estamos vendo esse seu trabalho ali dentro da Prefeitura, que algumas pessoas até mesmo já tiveram
a sorte, digamos assim, né, de ser atendido, o senhor sendo uma ponte para chegar em algum dessas lideranças para resolver alguns problemas. Quais são as suas experiências dentro de todo esse período que o senhor está ali na prefeitura, em realidade da comunidade? Além dessas tristes, né, que o senhor já relatou aqui, mas o senhor tem experiências de pessoas que o senhor pôde resolver, solucionar problemas que não era uma pessoa específica, mas uma questão da necessidade de toda a comunidade. E por isso, o senhor está se colocando à disposição para trabalhar em favor da comunidade. Muito bem colocado, meu querido. Uma das questões é, 25 anos a gente já convive dentro do sistema, convivendo, trabalhando, como liderança comunitária, como conselheiro da saúde. Quando o senhor fala sistema, o senhor diz o executivo, o legislativo, é isso? Não, do executivo. Do executivo. Desde Sim. quando aconteceu a saída do Germano Vieira, né, e onde que assumiu o Gervásio Silva, a gente começou a se envolver, começamos a ter envolvimento direto no Poder Executivo. Olha só. Então, dali a gente começou nas comunidades, cito duas, lá no Solemar e também no Pedregal, e no Boa Vista também, né, no Vila Esperança, ali do lado do Pedregal, né, onde não havia saneamento, não havia residência. E a gente foi um dos diretores que fizemos ali, juntamente com o nosso prefeito Gervásio, na época, para que pudemos estar coordenando. Né, como é que é o nome da comunidade? Ali no Vila Esperança. Vila Esperança. Você que é do Vila Esperança, você sabe, se você tem saneamento básico hoje, aí, se você tem algo que você pode desfrutar dentro dessa área, saiba que aqui está a pessoa que colaborou juntamente para ser uma voz, para representar você aí. E eu acho nada mais do que justo, diante de todas as outras experiências que o senhor já teve, de você dar essa oportunidade ao 44678, é o número do pastor Daniel da Tenda, o qual continuará fazendo algo em favor dessa comunidade e de outras que o senhor mesmo tem relatado. Pedregal foi uma das mais favorecidas, que hoje muitos dos moradores se encontram lá no Morar Bem. Mas na época receberam muitas moradias de 30 metros quadrados, de 20 metros quadrados, que a gente estava na coordenação. Sem falar nos banheiros, que naquele tempo era patente ainda. Olha só, é uma outra realidade. Outra realidade que a gente atendeu lá, e lá em cima também no Jardim Solemar. Então a gente esteve envolvido, o prefeito Gervásio fez uma grande gestão, que começou a andar, onde o prefeito Dário deu continuidade. Na época do prefeito Dário, nós estávamos lá, juntamente, na época a Adeliana era secretária da saúde, a gente era conselheiro, onde lá no Ipiranga aconteceu de ter o posto de saúde, que eu fiz parte do conselho, que a gente determinou o local, onde tem o posto de saúde lá, a gente foi um dos responsáveis para ter lá. E hoje, nós estamos no ano de 2024, século XXI, e continua grandes necessidades ainda. Incrível que pareça, passou o tempo, obviamente, como o senhor relatou aqui para nós no início do nosso diálogo, né, nessa entrevista, que muitas pessoas foram apoiadas. Óbvio que ninguém vai conseguir resolver de uma hora para outra e nem solucionar todos os problemas, mas dá para se empenhar da melhor forma possível para fazer essa voz que tão somente ecoa e não é representada, ser representada agora no Poder Legislativo, junto com toda essa carga de experiência, não é verdade, pastor? Exatamente. Conheço quantos secretários que passaram, mas funcionário público é funcionário público, então Sim. continua na casa. Então, conheço cada secretaria, conheço cada gestor público, né? Então facilita o acesso. A gente hoje não temos poder na mão, não somos vereadores, né? Não somos secretários, mas a gente ainda tem o carinho deles, do pessoal que trabalha lá, a gente conhece, eles nos conhecem como forte liderança, por ser presidente já de associação, por ser liderança comunitária e também envolvido muito tanto na área da educação quanto na área da saúde. Então isso tudo contribuiu para que a gente pudesse ter uma facilidade de acesso, né? Olha só. E por isso que a gente está dessa vez cansado de ver o povo ser desassistido cada vez mais e mais pelos nossos representantes. Não estou dizendo que eles não estão representando, mas precisa ter um representante da categoria do povo de comunidade. Nós temos representantes de todas as categorias que são bem representados.
Entendeu? E o resultado está vindo realmente para as categorias. Mas para a comunidade do povo sofrido, que conhece a realidade, nós não temos representante ainda. Então, essa é a hora de a gente entender que precisamos ter um representante. Porque se nós não tiver isso, nós vamos estar elegendo representante de várias categorias, menos da nossa. E o representante da nossa categoria favorece a todas as categorias. Por que favorece todas as categorias, pastor Diego? E nós não somos favorecidos. Exatamente. Porque assim, se nós atendermos o problema na base, a sociedade está bem. Verdade. Hoje se reclama por N coisas, mas onde é que está o problema? Está na base. Verdade. E o principal, não tem um representante para defender, para lutar as qualidades, entendeu? Para dar uma qualidade de vida para esse povo, é o que vai trazer o resultado lá dentro da sociedade. A médio e a longo prazo. Exatamente. A médio e a longo prazo tem que ser uma coisa contínua, para que haja um resultado positivo e expressivo a longo prazo. É uma realidade que está acontecendo, e pode confirmar para nós, nosso amigo Gildo, companheiro que está conosco nessa campanha, né? E sabe da verdade, não somente onde ele reside, né? Que é na região do Boa Vista, mas também percorre as demais comunidades, não é mesmo? O senhor pode confirmar essas palavras que o próprio pastor Daniel da Tenda, né? Sim, com certeza. Pastor Daniel, ele tem visitado a nossa comunidade com frequência, e também a do Benjamin, com frequência. E lá existem muitas pessoas carentes, como foi falado aqui. E quem são representantes dessas pessoas? A gente não conhece. Então chegou a hora da gente colocar o pastor Daniel na tenda para estar representando esse povo sofrido. Eu digo porque moro numa comunidade que vai candidato lá somente para tirar foto. Mas para ajudar mesmo... Esse período de campanha... Pastor Daniel que tem chegado junto conosco lá. É o que nós precisamos, e aí eu levo a palavra ao pastor Daniel, o que nós precisamos não é aquela pessoa no período de campanha, né? São 4 anos. A partir do 3º ano, começa aquela questão de mídia. Hoje as redes sociais estão em alta, né? E elas acabam se utilizando desses meios, né? E às vezes que não são nem projetos deles próprios, mas ainda que venham bem para a comunidade, né? E eles estão se utilizando muitas vezes dessa mídia para agranjar votos, para estar no poder, mas sem desejo de fazer nada. Qual é a sua visão a respeito disso, pastor Daniel, com essas experiências que o senhor tem aí de apoiar, né, de acreditar que essas pessoas que chegaram até mesmo ao senhor, dizendo, olha, Daniel, esse tempo é um tempo que eu quero ajudar a comunidade, me apoia para que eu possa ajudar. Acredito que ao decorrer desse longo anos de experiência procuraram muitas pessoas e eu acredito que um dos motivos que o senhor também teve a decisão de se candidatar como vereador para ajudar o povo. Exatamente, é por isso que eu digo, a hora é agora, né? A hora é agora de nós fazermos acontecer e fazermos a mudança, porque nesse momento, como foi muito bem colocado as palavras, aparece um monte, e o que mais me entristece é que tiveram 4 anos para fazer e resolve somente em época eleitoral querer fazer, subestimando o povo de comunidade, né? Achando que são pessoas ignorantes, são pessoas que, na verdade... Não estão politizadas, né? Exatamente. Não, lá eu chego com uma cesta básica, lá eu chego resolvendo a situação aqui, ali, e o problema está resolvido. Isso daí não é em questão de chegar lá. O problema é que isso daí tem que ser uma coisa contínua. Por que não atendeu antes? Por que não deu essa... E a longo prazo. Não pode ser só nesse período. Tem que trabalhar, não é isso? Exatamente. O trabalho tem que ser contínuo. O senhor de manhã está na comunidade ou não está? Exatamente, a gente acompanha. Meio-dia o senhor não está na comunidade? Exato. À tarde não está na comunidade? À noite não está na comunidade? Exatamente. As pessoas não procuram o senhor diariamente fazendo pedidos para auxiliar de alguma forma, orientar. Qual é o caminho que eu devo tomar? Não procura o senhor? Então o senhor está dentro da comunidade. Então quer dizer que o senhor conhece a realidade da comunidade, é isso? Exatamente. É por isso que eu digo, é do povo para o povo. Não é da sociedade lá fora que vem para o meio do povo. Não, é do povo para o povo junto com o povo.
Né? Sim, Então, sim. aí nós estamos ali acompanhando esses 12 anos que tivemos com a tenda missionária, por isso que é Daniel da Tenda. Sim. Nós trabalhamos muito forte e foi em comunidades. E tivemos, a gente fazia evangelismo, fazia um trabalho casa a casa e concentrava para as cruzadas evangelísticas. E não somente disso, também as partes filantrópicas também, que foi lançada, corte de cabelos, a questão também judiciária, que muito se auxiliou, assistência médica, por isso que o Daniel da Tenda fazia essa programação, não era só questão espiritual, mas também a necessidade também social, que a gente muito acompanha. Eu sou um dos pioneiros que estive com o senhor aí. Exatamente. E estou falando com ousadia porque eu sei da realidade, era isso que acontecia realmente, então o senhor sabia da necessidade e diante disso teve uma visão para realizar esse projeto para poder suprir. Exatamente, porque queira ou não queira, esse projeto, ele aumenta o objetivo, ele se vê mais eficaz, mais fortes dentro disso. A Cruz Vermelha foi uma grande parceira nossa que teve presente, né? Então, a gente pretende sim podermos estarmos com uma representatividade muito mais abrangente dentro das situações que as comunidades, que o povo menos desassistido, né, possa ter em todas as áreas, porque queira ou não queira, são pessoas que merecem respeito e merecem ser tratadas de igual, sem exceção de... E é bom nós registrarmos aqui, pastor Daniel, nosso amigo pastor Gildo, que nós não estamos desmerecendo em momento algum o trabalho que está sendo realizado. Não é isso? Não. Não é isso. Nós estamos afirmando com a certeza que poderia ser feito muito mais além. Não desmerecendo o que foi feito. Não é isso, para que não haja um confronto de palavras diante dos nossos, que nós não estamos com o adversário, mas aqueles que serão concorrentes juntamente conosco, nós estamos afirmando que pode ser feito muito mais. Nós poderíamos pontuar algumas comunidades que literalmente foram deixadas por último para ser atendido nesse último ano eleitoral, questão de educação, questão de saúde até mesmo. Agora vai ter uma mudança a partir do dia 19, nós estamos dentro do nosso município de São José. Antigamente você tinha a oportunidade de, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, no serviço braçal, sai 5 horas da manhã, pega o ônibus, sabe que o nosso transporte coletivo é precário. Para voltar de tarde, tinha a oportunidade de chegar numa UPA, que vai até às 10, e deixar, eu quero agendar para um dentista. Isso aí, a partir do dia 19, essa pessoa vai ter que sair de madrugada, novamente enfrentar uma fila. Isso, o senhor acha justo uma realidade dessa, que o povo que sofre na comunidade ser cortado desse benefício, que ela podia chegar a qualquer hora, uma mãe que deixa seu filho na creche, vai pegar no final, enfim, essa pessoa que trabalha no serviço braçal, que mora na comunidade. Lamentavelmente, quero citar 2 pontos. Em primeiro lugar, assim, nós não temos inimigos, né? Então, isso daí, boa colocação, porque queira ou não queira, todo mundo que está concorrendo às eleições são chefe de família, né? Tem uma família a zelar, e eu acho bonito a gente respeitar um chefe de família. Nós somos adversários políticos, diferente de opiniões, de ideias, né? Temos representantes de todas as categorias, estamos falando de uma enfermidade que simplesmente não tá dando o medicamento certo, só estão enfaixando, né? E o que nós estamos... O que Daniel da Tenda está trazendo? Vamos tirar a faixa e vamos curar a ferida. Talvez no início parece que fique até meio feio, porque você tem que limpar, tem que tirar tudo aquilo que está escamosamente para depois aplicar o medicamento para que haja cura. Exatamente. Isso não é de uma hora para outra. Então, exatamente. O senhor tem esse sentimento, esse é o seu objetivo, esses são os projetos que nós futuramente chegou algumas perguntas, através que nós levantamos uma caixinha de perguntas pelo Instagram, e nós temos algumas perguntas, mais adiante eu quero fazer ao senhor, não são minhas, né? Mas são perguntas que o povo gostaria que o senhor, diante dos seus projetos, o senhor pudesse dar respostas para que isso acontecesse. Então, me diga para mim uma coisa, o Daniel da Tenda, se chegar lá, que se Deus quiser vai chegar, então quais são os objetivos para curar? De que forma o senhor começaria a tratar essas feridas? Como é que o senhor teria, diante de toda essa experiência, como é que o senhor começaria a fazer acontecer
obviamente, sendo a voz do povo, representante de todas as comunidades, apesar de morar numa comunidade, no momento que o senhor assumir o poder legislativo, o senhor vai ser representante de todo o povo. Perfeito. Olha, boa colocação até da pergunta que está sendo feita pelos companheiros internautas. Uma das questões é o seguinte, nós temos vários projetos que foram engavetados. Começar por um, Jaquianos, projeto de jovens, tá, que eram colocados dentro das escolas para tentar falar a língua dos jovens, eram remunerados e tirava de dentro da própria... Quem conhecia a comunidade, então sabia como lidar dentro da comunidade escolar com a comunidade comunitária. Conhecia a realidade do seu ambiente geográfico ali, então você se utilizaria desse conhecimento para fazer o benefício para que houvesse um retorno positivo para a comunidade, é isso? Sim, na qualidade de ensino. Então, Olha isso daí era um projeto que foi na época do Fernando Elias, que hoje está engavetado, mas... Isso não foi aprovado? Não, ele foi aprovado, foi botado à execução do governo do Fernando Elias e depois ele foi engavetado. Novamente. Então, por exemplo, assim, ó, às vezes a gente quer criar tantos projetos, se tem projetos bons engavetados que dão uma qualidade de vida para os jovens da comunidade. Olha, então me diga uma coisa, então o senhor está me dizendo para mim que o senhor não é tão ambicioso assim, dizer eu quero criar um projeto e ele vai ser votado e vai se colocar em prática porque eu quero que diga que esse projeto é meu. O senhor quer trabalhar em prol da comunidade, tiramos projetos bons, como esse que o senhor citou, para que houvesse colocar novamente em execução, para que isso venha favorecer a comunidade, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente, porque nós temos, temos vereadores bons, sim, que fizeram projetos bons, e eu não quero glória para mim, sim, eu quero respeito para a população, ótimo, respeito para a comunidade. Então, o que é bom, gente, vamos aplaudir. Né? O que está ruim, vamos sim, arrumar solução. A gente não está aqui para criticar, estamos para junto das mãos e arrumar soluções para que possa curar essa enfermidade que, no qual só está enfaixada. E dentro deles, Jaquianos é uma. Outro projeto que, na verdade, ele está parcial e precisa ele ser trabalhado com mais ênfase, é sobre a questão dos pais atípicos, que é uma necessidade, uma realidade real. E muito ampla. Exatamente. Muito ampla. Porque o BPC, ele tem muita burocracia, já basta o sofrimento que os pais atípicos estão sofrendo. Sim. E além da muita burocracia, que dá uma faixa etária que, de acordo dentro de casa, por tanta renda, sim. E isso daí, gente, já é um sofrimento que já passa atual com seus filhos autistas, e sim, dentro disso ainda a burocracia é muito maior. Então, precisa ser trabalhado com mais cuidado. Gradativamente, com sabedoria, um olhar direto, um diálogo tete a tete. É isso que o senhor está querendo oferecer para diante dos projetos? Exatamente. O que nós possamos fazer para facilitar essas burocracias dos pais atípicos? Esses pais. Que, entendeu? Então, é uma verdade. A minha esposa é professora, né? E vive essa realidade na pele. De mães, de ver mães, né? Porque não que seja um fardo elas ter os filhos assim, pode ser alguma, não, em momento algum. Sim. É que elas desejam que esses filhos tenham uma vida normal. E preciso desse apoio, né? E preciso, apesar de estar muito divulgado na mídia, mas preciso justamente, não é estar na grande mídia, é estar na comunidade. Perfeito. É ter uma voz no legislativo que abra esse diálogo entre os demais e exponha e diga, eu vou levantar essa bandeira. E é isso que o senhor está se propondo, está afirmando nessa campanha? Exatamente, porque assim, a gente queira ou não queira, além de lidar na comunidade, isso tem na comunidade escolar, tem na comunidade religiosa, são fatos que nós não podemos fechar os olhos. Né? E a burocracia está muito rígida. Tantas coisas que a burocracia foi facilitada, nós temos que facilitar a situação de sofrimento desses pais. Então isso é fundamental, a gente brigar por isso, e é uma bandeira que estarei levantando, para que facilite as situações desses pais, né? Que no qual já tem um sofrimento, né? Não é um peso.
mas é um sofrimento pela burocracia de poder lutar pelos seus direitos. Desejo e o poder legislativo, tanto é que ele tem esse poder, né? Exatamente. Dentro da nossa legislação de fazer executar, quem faz isso é o executivo, mas criar leis, o legislativo tem esse poder, e criando leis dentro da nossa própria Constituição, que abrange ela, com certeza isso vai trazer mais facilidade para esses pais, para essas mães que tanto batalham pelos seus filhos e demonstram esse amor. Então, diante disso, nessa campanha, o senhor está se comprometendo e estar além das maiores, tem outras necessidades, o senhor também está se comprometendo e está auxiliando esses pais que são chamados pais especiais. São especiais mesmo porque são pessoas maravilhosas, Meu Deus, dedicadas, né, e incansáveis em prol desses filhos. É isso que o senhor está se comprometendo? exatamente. É isso que eu estou me comprometendo, porque assim, ó, gente, é muito gratificante conversar com esses pais e é dolorido ouvir também a luta que eles têm, não com os filhos, mas sim com o sistema. Com o sistema. Para adentrar, colocar esses filhos, Uhum. o que eles entendem e como de fato têm direito. Exatamente. É um Então- direito adquirido e parece que não tem direito. Então, nós precisamos batalhar. O senhor vê que isso é tão importante que isso seria uma das perguntas que foi lançado para nós. As pessoas lançaram essas perguntas, como eu falei para o Que senhor, bom. pelo Instagram, e uma das perguntas, a primeira que eles colocaram, pediram, solicitaram, era justamente a questão da educação. A educação não é em uma área crítica, qual seria, né, nessa realidade da necessidade dos pais especiais para poder auxiliar? O que o senhor oferecer? Porque já estão cansados das pessoas dizer que vão batalhar em prol dessa questão, mas infelizmente chegam lá, alcançam o seu objetivo e deixam o objetivo dessas vozes para um outro momento, para um outro plano. E quando se fala da educação, eu me comovo muito porque a gente foi um dos pioneiros ali também no Morar Bem, quando se fala da parte da educação, e vivemos todo o processo. Fui diretor adjunto ali também, fui também ali coordenador disciplinar por muito tempo também, no Morar Bem, desde o princípio, e dentro disso a gente viveu várias realidades lá, e que no qual hoje nós vemos pessoas bem-sucedidas, mas também nós vimos também muitos desiludidos porque faltas de oportunidades, né? E é bom salientar aqui, pastor Daniel da Tenda, que quando se fala de escola do Morar Bem, não é só da comunidade Morar Bem. Ela Não. abrange outras áreas. Sim. O senhor que reside, conhece principalmente aquela área, o senhor poderia citar quais pessoas que são favorecidas ali dentro dessa escola, né? O senhor sabe quais são essas pessoas que são favorecidas ali e alcançadas até hoje, né? Diante de um trabalho que o senhor também começou, deu continuidade, esteve ali atuando de alguma forma para que hoje tivesse essa continuidade ali nessa escola. Exatamente. Uma das coisas que eu quero até assim dar uma ênfase, companheiro, é referente, por exemplo, assim, os favorecimentos principais, né? Que eu quero levantar essa bandeira. Sim. Nós tivemos ali alunos que ganharam troféus no atletismo, Isso é no importantíssimo. esportes, em várias modalidades nós tivemos, e quando falo do Morar Bem, em muitas áreas da nossa comunidade teve também vários alunos que se destacaram e foram exemplos, entendeu? Na área do esporte? Na área do esporte, Olha foram só. exemplos para isso, Olha muito. só. Então, nós precisamos, quando eu falei dos jaquianos, eu falei que nós precisamos resgatar isso, porque isso dali foi um grande estímulo para as comunidades. Quando eu falo na comunidade, porque foi para todo o campo de São José, que foi na época também que foi criada a Guarda Municipal, na finalidade de cuidar dos órgãos públicos. Olha só, viu? E me diga uma coisa, vivendo na comunidade, conhecendo a realidade da comunidade, quando o senhor fala de esporte que conquistou ali grandes êxitos, teve grandes êxitos, não somente no Morar Bem, mas como toda a comunidade, isso quer dizer que são jovens, adolescentes, com sua mente e o seu corpo ocupado. É isso? Exatamente. É por isso que eu digo assim, ó, hoje, né,
Você trabalha a criança, eles estão de manhã no colégio, na escola, de tarde fica à mercê. Né? Então, o que nós precisamos? Precisamos envolver mais projetos esportivos que deu e foi comprovado que tiramos grandes proveitos da juventude nessa qualidade e nessa modalidade. Então, se nós vimos que teve grandes êxitos nessa modalidade, é hora de nós investirmos mais nisso, porque isso se fala em segurança pública. Com certeza. Com certeza, é o bem da comunidade. É o bem da comunidade. É o bem da comunidade, né? Não só a presente, como a futura também, porque a criança representa o presente e o futuro, o adolescente, né? O jovem do amanhã e o pai de família, com certeza. E dá tranquilidade também para o pai de família. Interessante é que dá tranquilidade para o pai de família, né? Que às vezes ele sai de manhã, vai trabalhar, pega às 6 horas da manhã, vai para o trabalho e sabe que o seu filho trabalha estuda das 8 às 15 para meio-dia. E de tarde ele vai ter que ficar em casa. A preocupação vem, não consegue progredir no serviço. Às vezes é demitido sem o patrão entender. A situação real que o filho está precisando, sendo que o poder público tem essa possibilidade de auxiliar esse pai de família, esse chefe de família. De que forma auxiliar? Com esses projetos. Exatamente. A aprovação desses projetos, porque isso também é a realidade do nosso povo, é a realidade das nossas comunidades, é a realidade de muitos pais que estão nos escutando agora. Tenho certeza que muitos vão concordar conosco, que estão nos assistindo nesse momento, através desse nosso programa da União Brasil, e eu tenho por certo que concordarão e lhe dão essa oportunidade para que o senhor possa ser essa voz representativa, essa voz que vai mudar muitas coisas lá, com certeza, e, por certo, o senhor tem outros projetos, não somente nessa parte esportiva, mas como outros projetos também que vêm a calhar com esse projeto na área esportiva, de ocupação dos nossos jovens, né? De ocupação. Perfeito, exatamente. Porque o que acontece? Eu quero tirar muitos projetos da gaveta. Sim. Criados excelentemente. E um deles é a descentralização do sistema social. Porque, queira ou não queira, nós temos várias entidades filantrópicas, nós temos religiões, igrejas, entendeu? Que estão dentro das comunidades, independente da placa e do credo religioso, né? Dentro das comunidades, que pode ser um carro-chefe para que a gente conhece a realidade e ter, por exemplo, assim, chamar esse pessoal para que a gente possa ter um diálogo, fazer um trabalho de ponta. Ótimo. De ponta. Verdade. Como isso? De manhã o seu filho está no colégio. De tarde, o que ele está fazendo? Temos esse programa que através dos esportes pode ser envolvido, mas também nós temos um programa que pode ser trabalhado em parceria com eles, do reforço pedagógico dentro de cada credo, de cada associação, de cada religião, dentro do espaço físico que durante o dia às vezes não é utilizado, então pode ser trabalhado nisso. Exemplo, nas igrejas, né, tem professores, na comunidade tem professores, então o que pode ser trabalhado dentro disso, nesse outro período, né, dentro dessas entidades filantrópicas e religiões e assim por diante, para que possa ser assistido, que o pai fica tranquilo, não, ele sai de lá, vai para lá. Lá ele também tem um café, lá ele também tem alimentação. Lá ele tem profissional, ele vai escolher, se é espírita, ele leva no local espírita, se é católico, ele leva no local, se é evangélico, ele tem essa opção de escolha religiosa para que possa dar continuidade na educação do seu filho. Isso é educação. Com certeza, com certeza. Eu acho isso fundamental diante da realidade que nós vemos, porque sempre há um preconceito. O senhor se identifica como o pastor Daniel da Tenda, né? Mas chegando ao Poder Legislativo, o senhor será o vereador Daniel da Tenda. Obviamente que o senhor tem a sua profissão de fé, obviamente que o senhor confessa, mas o senhor está trabalhando para o povo sem olhar o credo religioso. Porque há divergências teológicas, em relação, tocando um pouco nessa questão, mas como ser humano, como pessoas, há um ditado que diz que união não faz somente açúcar, né? Mas faz também a força. Então, nós trazendo força entre a comunidade, será o bem-estar de todos. Pastor Diego, uma coisa é real.
Quando eu falo que eu sou representante do povo, é independente da religião. O apóstolo Paulo, ele disse assim, eu não sou, aliás, o apóstolo Paulo, ele trouxe uma palavra que não sei de meus seguidores como eu sou de Cristo. Não está dizendo que eu sou seguidor da Igreja Assembleia de Deus, do Centro de Espírita, do coisa, não. De Cristo. Então, não estou para pregar placa de denominação e nem defender placa de denominação. Que serei, se o povo assim me permitir de sentar na cadeira, eu estou para representar o povo, né? E outra, quando eu falo de representar o povo menos desfavorecido, o beneficiado é o empresário. O beneficiado é a sociedade. Porque no momento quando a gente trabalhar na ponta, tá, do problema, quem é beneficiado, quem é? É a sociedade. Não vai ter lá em Campinas, não vai ter em Cobrasol craqueiro, não vai ter ninguém roubando, não vai ter violência, porque está sendo trabalhado na ponta. Nós tínhamos o Conseg, que também outro projeto que precisa ser tirado da gaveta. O Conseg, em todas as comunidades, tinha o posto policial, e dentro do posto policial existia um Conseg. O Conseg era formado pela comunidade, para ser amigos da comunidade. Hoje nós não temos mais isso. Existe uma lacuna, existe uma brecha que foi aberta para que houvesse esse escape, onde houvesse o crescimento da criminalidade, obviamente que é uma questão nacional, mas tudo começa lá num ponto, nada começa grande. Começa pequeno. Exatamente. Então começa lá dentro da comunidade, Sim. onde vai crescendo até chegar ao ponto que atinge não somente uma comunidade, mas às vezes toda uma cidade, se torna um câncer. Um estado e uma nação inteira, o qual nós estamos vendo. É um câncer. E projetos como esses, trazendo, mostrando no dia a dia a convivência. O que nos torna amigos? Não é convivência? Exatamente. Eu quero ser um beija-flor numa floresta em chamas. Enquanto todos estavam fugindo das florestas em chama, o beija-flor levava a água no seu bico para molhar, para tentar apagar o fogo. Eu quero ser esse beija-flor. Eu não estou preocupado se o país está todo coisa. Eu estou preocupado com São José. Eu estou preocupado com o povo josefense. Porque, queira ou não queira, o empresário está sofrendo. Todos. A classe média alta está sofrendo. E a comunidade está sofrendo. Isso é como uma engrenagem. Se uma engrenagemzinha e a maior, indiferente, se ela quebrar lá no início, houver a quebra, aquela maior não vai funcionar. Exatamente. E se funcionar, vai funcionar defeituosa. E é isso que está acontecendo. Se nós não tratarmos, não ajudarmos as pessoas menos favorecidas, não ajudar, é isso que o senhor está falando, não ajudarmos elas com projetos, na educação, que é o carro-chefe para a mudança de uma cidade, de uma comunidade, de um município, de um estado, de uma nação, então nada se resolverá. Exatamente. Mas quando eu tenho um elo de amizade, e esse elo de amizade entre eu e o senhor, ele é fortalecido de que maneira? Através do diálogo, da convivência, do dia a dia, e era isso que esse projeto que o senhor está dizendo, que está na gaveta, ele tinha como objetivo para fortalecer. Seria isso? Exatamente, porque senhor, quando se fala em violência, é muito simples. Mas a violência, ela se trata com quebra-molas, com sinalização, porque o trânsito é matado abundantemente, violentamente. Com iluminação pública, com uma qualidade de saúde eficiente na ponta, lá na comunidade, porque tem matado muitas pessoas por falta de exames que tu bota e só sai depois quando já estás com o problema agravado. Isso é uma violência grave. Nós íamos dialogando justamente sobre isso de uma pessoa que era próxima de nós. Exatamente, né? Que, infelizmente... Então são N fatores que o empresário que vai estar assistindo essa live, ou a pessoa da classe média e classe alta da sociedade, eu estou pedindo esse voto de confiança porque eu vou ajudar a ser a solução para eles que estão sofrendo lá. Sim. A insegurança que eles estão sofrendo, eu quero ser essa solução, porque eu vou estar lá no problema.
querendo resolver e tratar com isso lá no problema. Do momento que eu estou lá, a comunidade nem se fala. A comunidade está na hora de ter um representante para que possa, essa mãe sofredora, esse pai sofredor, esse jovem que está querendo uma oportunidade, esse adolescente que quer ser assistido, né? Não, essa criança que sonha com um futuro brilhante. Alguém precisa representar para que amanhã a sociedade não sofra, para que amanhã o pai não sofra, para amanhã a comunidade não sofra, para amanhã o poder público possa dizer: meu município é 10. É ótimo. É uma realidade que nós precisamos mudar imediatamente e não tem como falar. Não existe de termos segurança sem educação. Verdade. E tendo educação é crucial para que a segurança exista dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município, de um povo que é batalhador, um povo que é trabalhador, um povo que é honesto, de um coração nobre, acolhedor. Nós vemos aqui dentro de São José, a maioria das pessoas que hoje aqui residem são pessoas de outras cidades, de outros estados, mas são acolhidas com muito amor, respeito e carinho, e nada mais justo, né? Vivemos, ao decorrer desses anos, tantas coisas desastrosas que vieram, e uma delas foi a pandemia, e com a pandemia veio o desemprego, e com a pandemia veio tantas outras situações, onde que muitas das vezes, né, a sociedade em si é fácil de apontar o dedo, estender a mão é mais difícil, né? Tá? Mas seria o mais fácil de ter essa mão acolhedora e dizer: vamos juntos, vamos tentar resolver esse problema. Então nós vemos a infraestrutura, nós vemos a questão da expansão urbana, né? Demasiadamente e muitas das vezes irregular. O que o senhor teria, né, dentro dessa área de conhecimento, dessa área de vivência, né, no Poder Executivo e conhecendo bem o Legislativo, como o senhor também conhece, o que o senhor teria para falar para o povo que nos escuta nesse momento, seja de manhã, de tarde ou de noite, a hora que estiver sentado, o que o senhor teria para falar sobre isso, em poder auxiliar essas pessoas, como é o sonho de todo brasileiro, e não é diferente do povo josefense, ter a sua casa própria, seu cantinho para morar, começar um sonho e estar junto com a sua família. Olha, boa colocação. Eu quero começar já com uma parte bem interessante. Todo chefe de família, ele sonha em ter o seu canto. E para ele ter o seu canto, ele precisa ter uma oportunidade. E para ele ter essa oportunidade, nós evitamos N situações. Sim. Como o senhor falou de mobilidade, né? Hoje, por que nós encontramos esse trânsito, o caos? Vamos ter que fazer mais estrada? Vamos ter que fazer mais isso? Não. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo de nós começarmos, assim como social, nós precisamos descentralizar, também na área empresarial nós precisamos descentralizar. Vou citar um exemplo em Serraria. Né? Por que nós precisamos ter um vereador lá em Serrarias? Para que possa, junto aos empresários e junto com o Poder Executivo, atraí-los, esses empresários, a investir nessa comunidade. Ele investindo nessa comunidade, vai haver empregos nessa comunidade, porque às vezes é colocado, não, porque lá só tem pessoas desocupadas, é porque ainda não teve essa atração para poder coisa, porque nós temos profissionais na comunidade. Então, atraindo os empresários para dentro da comunidade, como atrair os empresários para dentro da comunidade? Isso é questão de negociações e facilitações dos impostos, e para que possa ser atraente para que lá, nesse quadro, ele passa a gerar empregos, dando prioridade para quem é da sua região, né? E dando prioridade para quem é da sua região. Isso daí, o que acontece? Tira mais trabalhadores do trânsito, porque ele está na comunidade, ele pode vir a pé, pode vir de bicicleta, tira carro do trânsito. Então, as comunidades começando a ter atração pelo empresariado, né, a gente consegue diminuir o fluxo de veículo nos trânsitos, nas horas do rush e assim por diante. Por quê? Porque o trabalhador está perto de casa, então ele não vai de carro, ele vai a pé, ele vai de bicicleta, porque o serviço está perto de casa. Então, isso daí, nós resolvemos duas situações numa tacada só. Traço que a mão de obra tem ali, tem o ponto geográfico, que é o meio de onde se implantar essa empresa. Exatamente. Mão de obra,
ter na empresa facilitação de impostos, Ex- para que haja o gerador de emprego. Quem é o gerador de emprego? É o empresário. Para que Exatamente. haja o crescimento de uma comunidade Uhum. e crescimento de uma cidade, onde que vai gerar impostos, vai gerar saúde, vai gerar educação, vai gerar muitas outras coisas. Então, esse é um bom projeto para que você veja com bons olhos e que seja aprovado, né, quando o senhor chegar lá e conquiste a aprovação dos demais companheiros que estarão lá, porque eu acredito que o Poder Legislativo tem um grande número, eu não sei expressivamente quais são esse número de vereadores. 19. São 19 vereadores. O senhor contará com 18 que votem e venham fazer acontecer uma São José melhor. Para que, entre outras perguntas que chegaram aqui para nós, é em relação ao meio ambiente, quais são as suas propostas para tornar uma São José uma cidade mais sustentável? Coisa linda, essa pergunta eu amo. É porque ela vem direto ao povo de comunidade novamente. Porque o que as pessoas que têm contribuído de uma forma gigantesca, isso é indiscutível. Entendeu? É o povo de comunidade. Porque são eles os maiores recicladores. Justamente. Então, o que precisamos? Eles precisam ser mais assistidos. E aqui é bom Eles precisam ser mais valorizados. E aqui, perdoe-me, é bom nós abrimos um parênteses, e o nosso amigo, o pastor Gildo, vai confirmar também, em relação a essa questão da área sustentável. Essa questão da área sustentável é justamente sobre isso. Vamos tomar, por exemplo, para ver que é uma grande verdade. É uma fonte de renda, ajuda a cidade, o médio, o grande empresário, o bem-sucedido que mora lá no bairro mais amplo, de melhores condições, ajuda muito. Mas tiramos 15 dias que esse povo de chuva, como nós tivemos agora uma realidade, ano passado, esse ano também, esse povo não tem mais como remuneração. Aí nós voltamos a um ponto crucial, descentralizar a parte filantrópica, porque nós conhecemos a realidade, e essa é uma realidade que nós vivemos, que o nosso querido pastor Gildo vive, de auxiliar. Da onde vai tirar o sustento? Da onde vai tirar o alimento? Da onde vai tirar o bem-estar da sua família? Se não tem, aí entra a parte filantrópica, como igreja, como instituição religiosa, não somente igreja, mas toda instituição religiosa, ela tem a sua área filantrópica, e é com auxílio, não é isso que também ajuda? Ajuda, com certeza. Uma coisa também que seria bem interessante em relação ao pessoal que recicla, que a gente vê muito nas comunidades, um projeto para se formar uma cooperativa, para estar juntando esse pessoal, né, para eles terem um local, para eles executarem o trabalho deles, porque são vários, principalmente nas comunidades carentes. Então, seria bem interessante, e eu creio que o pastor Daniel também vai trabalhar em cima disso, porque nós já conversamos em relação a isso aí, sabe, que precisa. As comunidades carentes têm contribuído muito com o meio ambiente, porque são eles que vai ali reciclar o que é jogado fora. Isso tem dado pastor Daniel, então o senhor acredita muito futuro. Que dentro dessa realidade, a comunidade, as pessoas que convivem e moram na comunidade, são os maiores recicladores. O senhor tem esse projeto para nós termos uma São José mais sustentável, para que isso aconteça? Com certeza. Eu serei mais um grande defensor, né? Levantaria a bandeira, entre tantas outras que têm necessidade, mais um desses será também sobre os recicladores, que são os que fazem a diferença no meio ambiente, são os que fazem a diferença na sociedade, são os que fazem a diferença pela qualidade de vida nossa. Então, eles precisam, sim, ser olhados, assistidos, com carinho, e ser valorizado, entendeu? Com uma ênfase que como a gente vê esses grafites, eles têm que ser respeitados desse jeito também. Com certeza, porque tem um diferencial grandíssimo. Isso é importantíssimo para a sociedade, para os nossos netos.
para o futuro. Para o futuro. O povo josefense, nós estamos falando de São José. Exatamente. E não somente para São José, mas como o estado de Santa Catarina, porque um produto não reciclável, que não vai ser reciclado, ele vai cair no meio ambiente e ele pode atingir muitas áreas e ocorrer de ficar muitos e muitos anos. Então, dentro disso, desse conhecimento que nós temos, dessa pergunta, que também ela é muito plausível, eu queria que o senhor dissesse especificamente quais seria um projeto de apoio, seria uma área que o senhor batalharia para que houvesse áreas em certos pontos divididos do nosso município, para que houvesse essas áreas e houvesse também essas cooperativas de reciclagem, para que todos fossem beneficiados e todos trabalhassem dignamente diante dessa realidade, sabendo que o povo da comunidade é um dos maiores recicladores, né? Nós estamos falando da cidade de São José, do povo josefense, que ajuda, né, o poder público de alguma forma também. Qual seria o seu projeto? Diante de alguns pontos estratégicos da nossa cidade, colocar cooperativas, e essas cooperativas vão trazer benefícios para a cidade e vai trazer uma melhor forma de ganho para essas pessoas. Exatamente. Um dos pontos que eu sempre coloco é assim, ó, os únicos que se submetem a manter a nossa qualidade de vida é o povo de comunidades. Então, dentro da comunidade, que o objetivo também é resolver a mobilidade urbana. Para que a gente resolva o problema da mobilidade urbana, em cada comunidade precisamos trabalhar com uma cooperativa, para que ali dentro possa estar gerando emprego, que a maioria quem faz isso é gente de comunidade, guerreira, gente trabalhadora que está limpando o nosso país. É verdade. Então, dentro das comunidades que se encontram com esse desejo e que já tem pequenos recicladores, vamos fazer essa cooperativa para que dê qualidade de vida para eles, para que eles possam ter um local específico, não ficar nas suas casas acumulando. Então, fica um local específico, uma área específica, que São José tem área específica para isso. São José o que mais tem é área. Para ver esse objetivo realizado, para que haja maior prosperidade para essas pessoas e melhor qualidade de vida para todo o povo josefense. Exatamente, bem isso daí mesmo. Então, qualidade de vida. É o que nós precisamos também para esse momento que nós estamos vendo. A cidade está crescendo de uma forma muito grande, mas tem que ser ordeira e essa ordem precisa de projetos, coisas que deixem verdadeiramente os pés firmados para um bom andamento do futuro. É isso que o senhor tem em mente para São José? Exatamente. Uma das bandeiras que eu vou levantar muito forte também é atrair empresários, investimentos para dentro das comunidades. Ótimo. Porque quando nós fizermos isso, nós estamos gerando emprego, nós estamos dando dignidade para os menos assistidos e nós estamos acabando com a violência. Porque o motivo das violências é a falta de recurso dentro de casa. O motivo da violência é o que, na verdade, quando um jovem, um adolescente que quer namorar, quer isso, quer aquilo, então, em virtude de não ter opção, em virtude de não ser assistido, quem é que vai assistir ele? Quem é que vai dar suporte para ele? Por que ele vai ser adotado? Por que ele vai ser aliciado? Então, nós temos que trancar essas brechas. Essas brechas cabem a nós. Cabe ao poder público, cabe ao poder legislativo tapar essas brechas. E é aí que eu gostaria de contar com todos os empresários, contar com todo o povo da sociedade, povo da comunidade, a dar um voto de confiança. E o número é simples, é 44678. Vamos mudar, tentar. O que nós podemos esperar, né, para finalizarmos o nosso programa da União Brasil? O que nós podemos esperar do Daniel da Tenda, pastor Daniel da Tenda, sobre o número 44678? O senhor tem um slogan que diz do povo para o povo. Do povo para o povo, de que forma? O que nós podemos esperar? Olha, o que pode esperar é simples. Um homem humilde, família humilde, com muita determinação, com muita coragem, sem medo de desafio, conhecedor da realidade e com muita garra
com muita coragem, com um voto de confiança, com um voto de credibilidade, com uma oportunidade, eu não estou pedindo coisa para 8 anos, não estou pedindo coisa para 12 anos, eu estou pedindo para 4 anos. Porque eu acho que todo mundo tem direito a ter oportunidade. O senhor está pedindo uma oportunidade. Estou pedindo uma oportunidade. Todos os 25 anos, que é uma vida dedicado em um serviço público, o senhor está pedindo uma oportunidade para representar o seu povo, para mostrar. Exatamente. Já diante de tantas oportunidades que foram dadas para tantos, Exatamente. o senhor está pedindo uma oportunidade. Me dê uma oportunidade, porque está aqui no meu coração o desejo de mudança, de mudar, de fazer nosso São José melhor. Não só para alguns, mas para todos. É isso que o senhor está afirmando? Exatamente. Eu preciso de uma oportunidade para 4 anos estar trabalhando, e não só no último ano. Quero trabalhar 4 anos, e 4 anos é o suficiente. Não tirar 3 anos e trabalhar 1. Eu quero trabalhar 4 anos, que em 4 anos há possibilidade de fazer o bom trabalho. Vou só soltar um exemplozinho rápido. Eu fui pastor da congregação do Goiabal. Fui pastor da congregação do José Nitro, fui pastor da congregação do Benjamin. Goiabal, quando eu cheguei lá, o povo que está lá sabe como é que eu peguei o estado daquela igreja. O pessoal, exatamente, o pessoal do José Nitro sabe como eu encontrei a situação daquela igreja. O pessoal do Benjamin, nem igreja nós tinha. Né? Então, com a oferta dos irmãos voluntárias, vai lá ver como é que ficou. Imagina com o poder público, sabendo que a gente tem recurso para ser investido, tem dinheiro para ser investido, não é para ser investido em política, é para ser investido para o povo durante os 4 anos. Porque é o dinheiro do povo. Imagina o que eu posso fazer nas comunidades. Que coisa linda. Nós contamos com o seu voto também. Aqui nós encerramos essa programação, esse programa, né, que nós tivemos aqui, com o pastor Daniel da Tenda, do Partido União Brasil. Participou conosco o nosso amigo pastor Gildo. Suas considerações finais, agradecendo e falando algo que seja positivo, obviamente, para que essa campanha se realize da melhor forma possível. Eu quero agradecer aqui a minha participação e pedindo à população um voto de confiança para o nosso futuro vereador Daniel da Tenda. 44678. Eu agradeço, meu pastor. Pastor Daniel, as suas considerações finais, faça o apelo ao povo, abra esse coração, né, que é verdadeiro, que eu já o conheço uma boa longa data e por isso decidimos estar junto com o senhor, fazendo esse apoio e sabendo do seu desejo, que não é por desejo de poder, não é por desejo de estar, porque o senhor sempre, até mesmo eu abro aqui um parênteses para falar, no momento que nós ministrávamos, o senhor nunca estava lá em cima no púlpito, o senhor sempre estava lá coordenando, né, de maneira simples, às vezes de chinelo, já vi, de calça jeans, e nunca aparecendo, sempre nos bastidores, mas era o coordenador, batendo marreta para montar tenda. Então a gente sabe de tudo isso. E diante disso eu quero que o senhor deixe suas considerações finais. E também, além de o senhor de todas essas falas que eu solicitei ao senhor, eu gostaria que o senhor deixasse, né, os arrobas da Facebook, Instagram, para que haja esse engajamento e esse apoio que o senhor tanto precisa nessa campanha para nós chegarmos lá, Daniel da Tenda do Povo para o Povo. Então eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais e no final o senhor fale seus arrobas, por gentileza. Ok. Em primeiro lugar, eu quero, com muita gratidão, agradecer a Deus por essa oportunidade de Ele me ter me dado, mediante a muitas situações de saúde que eu passei, mas Ele me manteve aqui para que eu pudesse estar representando o povo sofrido. E dentro desse quadro, eu humildemente quero contar com um voto de apoio, um voto de confiança, um voto de credibilidade. Que você me dê uma oportunidade, eu não quero mais que uma, eu quero uma oportunidade para que eu possa junto, independente da sua classe social, independente do seu poder aquisitivo, independente da categoria e do seu credo religioso, eu quero estar ali representando, pedindo essa oportunidade em votar Daniel da Tenda, 44678, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós conseguimos fazer a diferença. Tivemos vários companheiros, respeitando a todos, que são mais de 19 brilhantes companheiros que vocês estarão escolhendo. Entre eles, eu peço um voto de confiança. Eu não quero ser o vereador mais votado. Eu não quero ter uma boa cotação de voto. Eu só quero ter a oportunidade de estar lá dentro, sentado. E é com seu voto
que eu consigo chegar lá e consigo estar representando. O empresário vai ser bem sucedido, o empresário vai ficar tranquilo, a dona do lar vai ficar bem tranquila. Por quê? Porque eu quero junto contribuir, independente da categoria, estar contribuindo para que o povo de comunidades possa realmente ser orgulho para toda a sociedade. Você ficará feliz, eu ficarei feliz, a sociedade ficará feliz e, de especial, o povo menos assistido terá o valor, direito à voz e direito também a ser ouvido mediante toda a sociedade. Seus arrobas, por gentileza. Meu arroba, eu estou no Facebook, Daniel Nascimento, mais conhecido como Daniel da Tenda. No Instagram também, Daniel da Tenda. Estamos lá no TikTok. Estamos no TikTok também lá, como Daniel da Tenda. Ótimo, né? Isso aí. Estamos no TikTok como Daniel da Tenda. E também vamos estar aí no YouTube também, né? Com certeza. Vamos estar no YouTube aí também, Daniel da Tenda. Né? Então acesse lá. Eu estou me adaptando muito a redes sociais, né? Eu não era muito meu forte, era mais só no Zap. né? Mas estamos lá, com a sua participação. Você quer conhecer um pouquinho do Daniel da Tenda? Pode entrar lá na página da Tenda Missionária. Também. Que lá também tem um pouquinho do Daniel da Tenda. Então eu conto com a sua. Eu peço aqui, humildemente, um voto de credibilidade. Porque o seu voto é o que vai ajudar, quem sabe, resolver essa situação que você já está cansado de viver, seja na sociedade, seja na comunidade, seja qual for a área. Quem sabe você já não suporta mais, você já perdeu a credibilidade como eu, mas eu quero contar com o seu apoio. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a sua presença, muito obrigado, até uma próxima no nosso programa do Partido União Brasil. Uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei, um bom dia. No momento que você estiver assistindo, nós desejamos tudo de bom, sorte e sucesso sempre. Tchau, tchau.